Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Acho que todo mundo. Boa noite, Anderson. Boa noite, professor. Para mim tá ok aqui o áudio. Boa noite. Perfeito. Fernanda, boa noite. Depois Jéssica, Fernanda. Deixa eu baixar aqui. Também está o Vinícius já conosco, né? Quem nos respondeu aqui por chat é a própria Fernanda, ok. Joinha. E a Karina. Bom, estamos em 6 até o presente momento, né? Mas ao longo do tempo devem ter mais colegas se agregando conosco, né? Boa noite ao Guilherme, que está chegando agora também. Está chegando o Alif também. Pessoal, uma das coisas que eu vou comentar com vocês, já aproveitando que nós estamos nesse início de aula, né? É que vocês devem ter visto, tá, que o acesso ao autoatendimento está mudando, né? Vocês devem ter recebido um e-mail lá, onde dizia que o acesso de vocês vai ser o login, vai ser o e-mail de vocês, o e-mail Ubra de vocês, né? Para mim já mudou. Para ti já mudou, para mim ainda Já. não. Tá horrível. Por quê? Porque antes ficava salvo o CGU e a senha, então, tipo, era só clicar e acessar. E agora tem que, pelo menos no meu caso, eu tenho que selecionar, botar o e-mail, selecionar qual conta que eu quero entrar. Aí ele vai lá, carrega todas as contas que eu tenho no meu celular cadastradas, para depois que eu escolher ele acessar. Então tá bem ruinzinho, eu já mandei um e-mail para a Ubra, eles não responderam ainda. Tá mais complicado. Tá. Por outro lado, embora seja mais complicado, talvez, para vocês acessarem a plataforma em si, para mim vai ser uma mão na roda nessas videoconferências. Por quê? Porque toda vez que vocês entram de algum e-mail que não é o da Ubra, um Gmail, né, particular de vocês, eu tenho que ficar permitindo para que vocês ingressem na aula. Eu não consigo, vocês não conseguem entrar direto, né? É como se vocês estivessem batendo na minha porta e eu tivesse que ir indo ali abrir, né? Se vocês entram com o e-mail Ubra, aí vocês já entram direto na sala, né? Tendo o linkzinho já melhor então. Nesse quesito fica melhor, né? Não, confesso a vocês que não sei exatamente qual o objetivo deles, mas acho que entre um deles deve ser o de padronização, né? Porque pelo menos alguns de nós daqui a pouco tinha um usuário para o e-mail e uma senha para o e-mail Ubra, outro
usuário e senha para o autoatendimento, e outro usuário e senha para o aula. Quer dizer, apesar que acho que o aula e o autoatendimento até eram o mesmo usuário e senha, né? Pelo menos no meu caso, era. Né? Acho que de todos vocês. Enfim, resolveram padronizar, né? E eu achei interessante falar isso para vocês, né? Para que vocês não fiquem desplugados aí, né? Eu não sei se vocês escutam esse sonzinho de fundo, esse tudo que dá toda hora que eu tenho que permitir que um de vocês acesse a aula em si. Escutam? Escutam? Sim. Ah, perfeito, perfeito. Então vocês já sabem. Esse barulhinho é toda vez que alguém entra na sala e eu preciso autorizar, né? Ele faz esse barulhinho para me avisar, né? Que tem alguém entrando, né? E aí eu estou atendendo, tá? Bueno, passado esse comentário, então, sobre o acesso de vocês ao aula e o autoatendimento que está mudando, né? Para o usuário de e-mail de vocês institucional, né? O e-mail Ubra, né? Então vamos para o que de fato, né, nos traz aqui hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é muito bom vê-los, né, e ouvi-los novamente, né, já faz um tempinho aí da nossa última interação, né, ao vivo nem se fala, né, ao vivo já vai para... Hoje nós estamos no dia 19 de maio, o último dia que eu dei aula foi dia 16 ou 15 de março, se não me falha a memória. Não, eu ia dar aula no dia 16, que era uma segunda-feira, e aí baixou o decreto suspendendo todas as aulas. Então, meu último dia de aula foi na sexta-feira anterior. Então, 15, 16 segunda, 14, 13, dia 12 de março. Então, já estamos há 2 meses aí sem vê-los ao vivo, só por esse instrumento aqui de videoconferência, né? Além das turmas, né, eu tenho atendido também os orientandos de TCC de forma individual, né? Mas se por um acaso algum de vocês precisar também, né, nesse meio tempo, quer tirar alguma dúvida e quiser agendar, não tem problema, me manda um e-mailzinho que a gente agenda, certo? Bueno, indo então para a aula de hoje especificamente, eu vou botar aqui, eu vou apresentar a minha tela para vocês, tá? Deixa eu aqui compartilhá-la, vamos ver. Tá. Uhum. Agora deve estar aparecendo a minha tela aí para vocês, deve estar aparecendo aqui uma tela do aula, correto? Tá. Jóia. Então, pessoal, eu vou entrar aqui, né, nas salas virtuais aqui, vamos entrar na sala de processos de gestão da qualidade, né, para nós avaliarmos, então, essa tarefa, né, que vencia hoje, que 9 dos 10 grupos já tinham postado até agora às 6 horas da tarde, tá? Eu não sei se o último grupo chegou a postar, se postou, eu ainda não vi porque, de fato, eu estava em deslocamento, né, da loja da minha esposa aqui para minha residência, então acabei não vendo mais, né? Então, por isso que eu só vi 9 trabalhos dos 10 lá. Mas eu já vi que tem novas mensagens na sala de interação, ali tinha uns balãozinhos ali, então é sinal que provavelmente já tenham postado também, e aí nós temos o post de todas as atividades, né? Já de antemão, já gostaria de parabenizar a todos, né? Se trabalho em grupo presencial, às vezes não é tão simples, quem dirá ele, né, de maneira remota, né? É um tanto mais complicado ainda, né? Deixa eu ver, a última que faltava era 27.001, mas quem publicou aqui foi o pessoal da 26.000, que publicou aqui, eu não tinha visto ainda, tá? Se vocês acessarem as salas de interação, tá? Vocês vão ver ali que tem um feedback genérico, tá, pessoal? Por que isso? Porque, de fato, né, pessoal, eu olhei hoje pela tarde,
o que que eu fiz, né? Eu fiz uma análise preliminar. Que análise preliminar é essa? Eu olhei se vocês tinham atendido todos os requisitos. Ou seja, né, se vocês tinham colocado lá o histórico da norma, né, norma e ou certificação, se vocês tinham colocado, além disso, além do histórico, né, se vocês tinham colocado os requisitos, né, exemplos de empresas certificadas pela norma, né, isso que eu fiz na primeira análise, né, é um checklist propriamente dito, tá, eu tenho ali todos os itens e vou marcando um Vzinho ali no que vocês atenderam, né, então partindo do pressuposto de que todos ali atenderam os requisitos mínimos, né, os itens mínimos aí, então podemos dizer que todos os trabalhos, né, foram bons, tá? Então não teremos nenhuma nota menor do que 8. 8 que eu digo dentro daquela proporção de 2,5, né? Vamos botar aí que se 2,5 é 10, é só fazer a regrinha de 3 aí, quanto que vai dar 8, né? Provavelmente aí algo em torno de 2 pontos mais ou menos, né? Quem entregou, né? Só um dos grupos ali que não entregou, né? Mas de fato, né? Tá liberado para entrega até hoje à meia-noite, então tranquilo, tá? Alguém queria falar alguma coisa? Eu vi que alguém abriu o microfone. Não? Tranquilo até agora? Eu estou autorizando aqui mais alguns alunos a entrar, vamos ver aqui. Ah, tá. Uma das colegas aqui disse que atrasou um pouquinho a postagem, mas já está lá, tá? Beleza. Tranquilo, tá? Vocês vão ver ali que tem um feedback, então um pequeno feedback, assim, mais em linhas gerais, né, pessoal? Não tinha como analisar profundamente o trabalho, todos os trabalhos na tarde de hoje, né? Ou durante o dia de hoje, né, propriamente dito. É que eu digo a tarde de hoje porque amanhã eu tenho tirado para ficar com a minha filha, à tarde eu vou para a loja da minha esposa, aí eventualmente saio para atender algum cliente, enfim, né, mas pela manhã até não tem pegado nada assim de trabalho, geralmente, né, salvo assim algo muito muito urgente, efetivamente. Queria destacar aqui, né, que teve um grupo, inclusive, que colocou um vídeo de apresentação, né, achei show de bola. Eu, na hora, né, o colega, não me recordo agora o nome, postou, né, e me disse assim, postei um link no YouTube, um link do YouTube lá na sala de interação, porque não deu para postar a apresentação na sala de interação, porque o arquivo era muito pesado, né, por conta de ser um vídeo. Daí eu, opa, como assim? Fez um vídeo? Na hora eu me surpreendi, né, e respondi, e aí o colega até ficou, mas eu tinha entendido que era um vídeo, né? Daí eu disse, não, meu cara, não era um vídeo, mas tranquilo, tipo, melhor exceder as expectativas do professor, né, do que, vamos dizer assim, do que daqui a pouco fazer um trabalho aquém das expectativas, né, melhor ir além do que ficar aquém, né, então, tranquilo, né, muito bom até. Isso vai facilitar depois também um pouco, talvez, a vida dos colegas, né. Já quero dizer de antemão, tá, pessoal, que os trabalhos, inclusive, eu vou fazer uma revisão maior, tá, porque, inclusive, esse material vira material de prova, tá. Eu vou abrir uma sala com todos esses materiais, né, de vocês, que vocês postaram aí já corrigidos, e aí vocês podem consultar esse material depois para a prova de dia 2. Tá? Vocês já sabem, a prova de dia 2 vai ser online, né, conforme o comunicado que houve anteriormente, né, salvo se vier algo de diferente disso, mas eu acredito que não, né. Então, esse material aí vai servir como material de consulta para a prova, tá? Só, claro, eu vou dar uma revisada antes para ver se não tem nenhuma inconsistência, né? Porque daí depois vocês podem, de repente, ser induzidos ao erro se tiver alguma questão errônea nas apresentações, mas acredito que não, né? Mas, enfim, né? Aguardem eu criar essa sala aí para vocês
consultarem esse material, tá? De fato, é um material que vai cair depois na prova. Uma coisa também que eu queria comentar sobre os trabalhos, mas aí é coisas que até eu mesmo, enquanto professor, estou aprendendo, né? Que é o fato de que, às vezes, né, na comunicação ao vivo, né, quando vocês têm dúvida, daqui a pouco vocês, na hora mesmo, já me perguntam, já me questionam, e já conseguem sanar a dúvida, né? Eventualmente, pela plataforma, vocês daqui a pouco ficam mais reticentes, né? E, de repente, talvez não perguntem, e eu, obviamente, que posso vir a falhar no processo de comunicação também, né? Uma coisa que eu percebi é que teve alguns trabalhos entregues em Word, outros em PowerPoint, né? E aí, em formato apresentação em PDF, ou em formato texto em PDF, né? E também o grupo que entregou por vídeo. Acho que faltou, eu dei uma examinada ali no anúncio da atividade em si, né, e eu percebi que faltou realmente esse item, né, especificando, em Word ou PPT. Na minha lembrança eu tinha falado no último encontro que nós falamos, mas enfim, posso estar enganado também, porque assim como eu falei com a turma de vocês em relação a esse trabalho, falei com outras turmas em relação aos trabalhos deles, que também foram um formato parecido, né, e posso ter falado para uma turma, e posso não ter falado para vocês. Então, isso é tranquilo, tá? Não vai reduzir nota de ninguém por ter feito em Word, ou por ter feito em PPT, ou por ter feito em vídeo, tá? O que vai realmente ser fator de avaliação é o primeiro item que eu já falei para vocês, que é aquele checklist de todos os itens que eu solicitei, né, e depois a própria qualidade do material em si, né, mas independente se PPT, se em doc, se em formato de vídeo, ok? Tá? Que mais? Uma coisa só, né, pessoal, que de fato eu sei que é algo que eu tenho que rever, né, o processo de comunicação aí, talvez para o segundo semestre, né? Não sei como é que vai ser o segundo semestre, mas eu imagino que nós já estejamos presencial, mas se não estivermos, né, que eu pelo menos atente para esse detalhe de botar exatamente por escrito, né, de como é o formato da apresentação, né? A gente vai aprendendo também com vocês, tá? Uma coisa que eu queria comentar, assim, que eu achei um pouco curioso, né, é que tinha uma atividade aqui do dia 5 de maio, se eu não estou enganado. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Acho que era 5 de maio, vamos ver. Isso. Elaboração de um ciclo de serviço, né? E aí eu coloquei, pessoal, uma sala de interação, né? Ou seja, uma sala para nós interagirmos, né? E aí coloquei o nome da sala feedback, né? Ou seja, para o professor dar um retorno para vocês, ou para vocês darem um retorno para o professor, né? E eu achei curioso que um dos colegas, deixa eu ver quem foi aqui o primeiro, tá carregando aqui, né? Meu computador é meio lento. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se começou pelo Rafael ou se começou aqui por baixo, pelo Lucas. O Lucas, 11 de maio, e o Rafael, 12 de maio. O que eu achei curioso é que começou aqui com o Lucas, que ele escreveu entregue. E aí teve um efeito manada, que entregue de vários colegas. Eu achei engraçado, porque a ideia aqui era que vocês me dessem algum feedback, né? Como está escrito aqui no cabeçalho, né? Esse espaço é destinado a trocarmos impressões e tirarmos dúvidas sobre o aporte teórico de conhecimento e o trabalho discente efetivo do encontro presencial que deveria ter ocorrido em 5 de maio, mas que ocorre aqui de forma virtual. Então, não precisavam entrar aqui para confirmar a entrega, né? Eu achei
engraçado essa questão, né? Acho que todo mundo foi meio que na onda do primeiro colega ali, opa, ele colocou que entregou, também vou colocar. Na dúvida, né? É melhor pecar por excesso de zelo do que por falta, né? Achei curiosa essa situação. Também tive relatos, tá, pessoal, de alguns colegas, né? E achei interessante que no presencial parece que o pessoal ficava mais reticente em fazer esse tipo de comentário, tá? Mas pela modalidade EAD eu percebi que isso ficou mais comum, né? Também a turma de vocês é relativamente grande, né? Vocês são 60 alunos, então também talvez isso tenha acontecido em mais grupos, porque eram inúmeros grupos, né? Eram 10 grupos de 6 alunos, né, na média, então isso de fato pode ter contribuído também para o aumento desse índice, que foi o índice de colegas comentando, ó, fulano não nos auxiliou no trabalho, né? Em alguns momentos achei legal que os próprios colegas falaram com o colega e disseram, ó, né, tu tá fora do grupo, enfim, né? Faça sozinho, ou enfim, veja com o professor, mas não faça conosco, né? Acho importante isso, né, pessoal? No mundo do trabalho, depois, eu acho que nenhum de vocês vai querer ficar carregando alguém nas costas, né? Não vejo por que isso é diferente na sala de aula, né? Acho que ninguém está concorrendo à minha simpatia, né? Para fazer trabalhos pelos outros, né? Então eu percebi que isso, né, aconteceu, né, de vocês se sentindo incomodado com alguém trabalhando menos no grupo, né, foram lá e comentaram, né, e até me repassaram os casos. Acho bem legal isso, tá? Acho importante, né? De fato, não dá para fazer, né, trabalho pelos outros. Inclusive assim, né, pessoal, aquela história, né, se a gente não se educa ao longo da vida, né, depois a vida nos educa, né, então, em algum momento, né, quem vai só nas costas, depois pode sentir o golpe lá na frente dentro da empresa, né, que a coisa não vai ser assim, né. É que nem eu, por exemplo, enquanto pai, né, eu tenho que tomar muito cuidado da forma, às vezes, que eu educo minha filha, no sentido de daqui a pouco ser muito permissivo e o mundo lá fora não ser assim, né. Então, às vezes, a gente tem que estar sempre dosando essa questão, né. Às vezes não ser rígido demais também, mas ao mesmo tempo também não afrouxar demais as rédeas e a coisa degringolar, como dizia meu pai, né. Então, isso que eu queria comentar. Bueno. Agora eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acharam da atividade, foi difícil, foi fácil? Eu sei que alguns de vocês já tinham feito trabalho em grupo com o Dalmas, né, na própria plataforma, mas enfim, gostaria de escutar um pouquinho vocês sobre essa experiência, o que acharam? Eu vou precisar chamar, que aí na sala de aula, fulano, beltrano, enfim, vocês podem teclar no chat, tá, pessoal? Eu aceito, se for o caso, aqui, ó. O Eric colocou que foi mais tranquilo que o do Dalmas, né? Eu não sei que trabalho que o Dalmas deu, né, sobre que assunto, né, se foi um assunto mais complexo, menos complexo, mas imaginando pelas cadeiras dele, que ele ministra, né, que possivelmente tenha sido mais complexo do que esse trabalho propriamente dito, né? Chayane também falou que sim, né? Então, entendo eu que foi tranquilo. Alguém mais, pessoal? Professor, Alguém vai falar. Sim. vou Fala, fazer Chayane. uma observação que até o senhor comentou sobre o trabalho do Dalmas. O grande Uhum. diferencial do seu e do Dalmas foi aquele detalhe de os grupos serem formados por quem ia entrando nos grupos de cada assunto, e aí a gente se autoproclamava ali e ficava mais Uhum. organizado, né?
Acho Uhum, que uhum. foi o que faltou no Dalmas, porque daí um grupo ficou com 2, outro ficou com 10, um ficou com 5, e aí acabou meio que sobrecarregando um grupo que ficou com aquele assunto específico, sabe? Perfeito, perfeito, Então, perfeito. eu avalio positivamente a tua metodologia, porque ajudou bastante a gente. Uhum, ah, que bom. Fico feliz de escutar isso, Chayane. A ideia eu fiz desse formato porque eu entendi que seria o melhor, né? E só delimitei mais fortemente a questão da quantidade, né, por grupo, porque de fato entendia que isso ia influenciar muito, né? No final das contas, né? Um grupo com 10, outro grupo com 2, enfim, né? Sim. Legal. Né? Na verdade, todos nós vamos aprendendo, né? Eu vou ser bem honesto contigo. Eu mesmo só fiz esse trabalho em grupo porque tive o feedback do Dalmas que estava fazendo, né? Só que, claro, cada um tem a sua maneira de depois de organizar, enfim, Não, né? Até não vou querendo trocar essa criticar experiência. ele, né? Até Claro, porque claro, estamos todos aprendendo, porque exato. estamos acostumados. A gente até trabalhava com EAD, mas apenas com uma cadeira que já estava 100% formulada e planejada na modalidade EAD. Uhum, Então, uhum. a gente está meio que aprendendo com cada um a cada dia, né? Exatamente, exatamente. Isso depois acaba sendo, né? Claro, não se preocupem, tá? Sem citar nomes, mas acaba sendo assunto, às vezes, de reunião entre professores. Tipo, como é que tu fez isso? Isso aqui tu pensou e tal, como é que foi? Né, isso a gente vai acabar trocando bastante figurinha e acho que vai enriquecer bastante o processo, né? Eu Sim. sei que, por exemplo, tem alguns professores que estão fazendo todas as aulas por videoconferência. Outros estão fazendo eventualmente, como é o meu caso, né? Vou ser bem honesto com vocês. Para mim, por exemplo, esse formato de fazer eventualmente está me dando talvez mais trabalho do que se eu fizesse todas as aulas. Por que eu digo isso, né? Porque, na verdade, o que acontece? O meu controle de frequência sobre vocês são as atividades que eu posto aula a aula. Né? E tem professores que, na verdade, já estão fazendo o controle da frequência pela participação na aula online. Né? Depois que a gente sai desse Google Meet, a gente consegue gerar uma planilha, inclusive, com o nome de vocês, né, o usuário do e-mail, né, a hora que acessou e a hora que saiu, né, da plataforma. Então, a gente consegue ter esse controle aí sobre a frequência. Né? Se eu soubesse isso desde o início, talvez eu tivesse feito dessa forma todas as aulas, que acho que seria, entre aspas, menos trabalhoso. Por que eu digo menos trabalhoso, né, pessoal? Porque a maior parte dos trabalhos eu disponibilizei para vocês fazerem individual. O que acontece? Eu tenho 5 turmas na semana. Dessas 5 turmas, em geral, eu vou ter um trabalho por semana e cada turma tem, em média, 50 alunos. 50 alunos vezes 5 exercícios feitos ao longo da semana são 250 trabalhos. Né? Então, está gerando um volume aí bem grande. Inclusive, até quero pedir desculpas, né, de repente, atividades não avaliativas que eu não tenha dado ainda o feedback para vocês anteriormente, tá? Então, já peço desculpa de antemão, né, na medida do possível, a gente está correndo atrás aí do prejuízo, tá certo? Estou lendo aqui o retorno da Fernanda, né? Aliás, antes do Carlos, né? Foi tranquilo, quando o grupo ajuda bastante fica mais fácil, isso é um fato, né? Quando todos são proativos, né, e participam da elaboração, fica bem melhor, né? A Fernanda coloca aqui a nova na UBRA, foi meu primeiro trabalho em grupo e foi super tranquilo, né? Todo o grupo se ajudou para fazer, ótimo. A Márcia também falando o mesmo, que foi tranquilo e que o grupo se entrosou bastante. Que bom, né, pessoal? Que bom que vocês, pelo visto, até por falarem nessa questão do entrosamento, né, é porque
realmente conseguiram se entrosar mesmo que à distância. Claro que pelo menos muitos de vocês já se conheceram das primeiras aulas presenciais, né? Então talvez já tinham contato uns dos outros, né? Isso daqui a pouco facilita, tenha facilitado também. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, né? Eu pedi também, acho que eu de certa maneira também incentivei isso em vocês a me passarem o feedback de como o trabalho andou, né, visto que vocês tinham que fazer aquela síntese ao final, né, eu vi que todos os grupos fizeram também, isso foi bem bacana. Alguém abriu o microfone, quer falar? Fique à vontade. Opa, foi o cachorro que abriu o microfone? Deixa eu ver aqui, quem é que está com o microfone aberto? Juliana? Bernardo? Oi. Quer falar alguma coisa? Eu vi que está com o microfone aberto. Oi, boa noite, tudo bom, professor? Boa noite, tudo jóia, contigo? Tudo certo, na medida do possível, né? É verdade, né? Tem toda essa questão aí que nos rodeia, né? Que, de fato, nos afeta, né? O fato de não poder nos vermos, né? De forma presencial, inclusive, né? É algo que nos chateia um pouco também, né? Tem horas que dá vontade de sei lá o que, né? Eu, por exemplo, a minha mãe está isolada, né? Está em distanciamento social por vários fatores de risco que ela tem, né? A gente acaba não podendo vê-la, né? Ou quando, quer dizer, vê até vê, mas tem que ver à distância, né? Isso é ruim para ela, ruim para nós, para a neta dela, por exemplo. Eu sei que tem várias situações similares ou até mais preocupantes do que essa que eu apresento a vocês. Aliás, uma curiosidade que eu tenho perguntado para todas as turmas: alguém teve algum amigo ou familiar com o coronavírus nesse meio tempo? Conheceu alguém, efetivamente? Eu tive na empresa onde eu trabalho, um dos donos Um dos deu donos positivo. Isso, ali na Digicom, ali no distrito, até apareceu no jornal mais da RBS. Deu positivo. E tivemos 2 casos suspeitos que estão dando o segundo exame, né? A Márcia disse que teve suspeita do Covid, né? Isso é uma coisa que também deve ter acontecido. Tá? Acho que ela falando que a mãe dela teve também, né? Eu acredito que algumas pessoas, inclusive eu, tá, pessoal? Eu acredito que não foi, tá? Porque foi muito sintomas de resfriado que eu tive, tá? Eu tive 2 vezes nesse meio tempo, inclusive, não foi nenhuma. Né? Foram 2 vezes, mas para mim foi só uma gripe ou um resfriado mais forte um pouco. Mas como eu não tive falta de ar, nada, eu nem cheguei a solicitar atendimento médico, né? Eu tenho uma irmã que é médica, conversei com ela, disse, não, fica em casa, porque nesse momento é melhor, né, se tu não está tendo nenhum efeito, nenhuma falta de ar, né, que é a questão mais grave, fica em casa que é melhor, né, porque é mais fácil daqui a pouco tu ir procurar ser atendido, não tinha, e acabar pegando, né, porque a gente não sabe quem tem, quem não tem, né, quem é assintomático, quem não é, né. Depois da Chayana, que falou que a mãe dela teve, né, na gerência da Natália também teve uma confirmação, né, minha colega de serviço teve também. Eu como trabalho, né, com vocês, e a gente está em distanciamento social, e também começamos a trabalhar de novo na loja da minha esposa há 2 semanas atrás, né, naquela semana do Dia das Mães, né, também não tivemos assim maior contato com pessoas que contraíram Covid, né, mas é que enquanto às vezes está longe de nós, a gente acha que é algo relativamente tranquilo, né. Eu tenho a minha irmã que até atendeu pacientes, mas ficou
até em quarentena, afastada de nós aí durante 14 dias, não apresentou sintomas, nada, né? Fez exame, não chegou a contrair, agora está conosco. Bueno, pessoal, então, feito esse momento aí de feedback, então, da AP2, né, eu devo publicar, então, as notas da AP2 aí ao longo dessa semana, tá? Aí vocês já vão ter um retorno maior dessa atividade. Eu vou criar uma sessão, tá, pessoal? Uma nova sessão AP2 ali, que vai ser uma atividade, tá? Só que ali eu vou colocar as notas de vocês, então vocês não vejam como uma nova AP2, algo do gênero, tá? Vai ter mais um item ali dizendo AP2, né, mas vocês fiquem tranquilos, aquilo ali é para que eu possa registrar a nota de vocês, porque como é que eu faço? Agora eu consigo lançar a nota de vocês ali na plataforma aula e exportar essas notas lá para o autoatendimento. Então eu lanço gero o relatório de conferência, olho, e já exporto para o autoatendimento, né? Não preciso daí lançar 2 vezes uma mesma nota, né? Já vai lançado direto, né? Certo? Bueno. Pessoal, então, feito esse momento então, do feedback, eu tô aqui na plataforma e vou entrar aqui nos materiais da aula de hoje, 19/5. Bom, o primeiro item aqui é o link do feedback por videoconferência da AP2, né, e do aporte teórico do conhecimento sobre as ferramentas da qualidade, que é o nosso segundo assunto, que é o que eu vou falar hoje com vocês. Tá? Vocês vejam que logo abaixo desse link, né, que é o que a gente está usando para se comunicar, nós temos aqui o arquivo ATC, aporte teórico de conhecimento, ferramentas básicas ou de controle da qualidade. Né? E depois desse ATC, nós temos o TDE, né, que é o exercício, né, que vale a presença, então, de vocês na aula de hoje, e além do que, né, pessoal, também serve de estudo já para a própria prova da avaliação semestral, né, aquela que vale os últimos 6 pontos, né, que restam na nossa avaliação, né, eles já servem como estudo para ela, né, porque até por virtude da nossa prova ser via plataforma, tá, ela vai ser, a ideia é que ela seja mais prática, né, então vocês vão provavelmente trabalhar bastante com atividades relacionadas às ferramentas básicas ou de controle da qualidade. Bom, mas antes de dar qualquer spoiler, né, vocês entrem aqui, né, arquivo ATC, né, vão acessar ali, né, para poder me acompanhar, né, e depois entrar aqui no link acessar arquivo, né, ele já vai abrir para vocês, tá? Eu já vou abrindo aqui no computador, né, o arquivo que eu tenho já pronto aqui para rodar, né, para que eu não precise fazer o download para depois começar a rodar, né. Já de antemão, pessoal, queria dizer para vocês que essa aula, ela é basicamente uma continuação daquela aula que nós tivemos sobre a filosofia do Kaizen, e as metodologias do PDCA e do MASP, né, aquela metodologia de análise e solução de problemas. Por que uma continuação? Porque, na verdade, pessoal, a gente deve enxergar essas metodologias e a própria filosofia do Kaizen como partes de um mesmo sistema, né, onde nós temos o método e temos ferramentas que compõem esse método, né, e essas ferramentas são as que eu vou apresentar para vocês. Tá? Nós temos alguns autores que chamam essas 7 ferramentas de as 7 ferramentas básicas da qualidade, e outros chamam de as 7 ferramentas de controle da qualidade, porque na visão
desses autores, outras ferramentas que nós temos, né, já seriam ferramentas de gerenciamento ou de gestão da qualidade, né? Essas são ferramentas de controle, né? Então vocês vão ver autores que falam nas 7 ferramentas básicas, né, e depois das 7 ferramentas gerenciais, outros falam das 7 ferramentas de controle e das 7 ferramentas gerenciais, tá? Então vocês podem ver, vamos dizer assim, autores diferentes querendo dizer a mesma coisa sob nomes diferentes, tá? Mas é a mesma coisa. Tá meio lento aqui também, eu achei que ia abrir o arquivo aqui normalmente, mas não está muito santo aqui. Mas vamos ver se eu consigo aqui. Opa, trancou tudo. Problema das aulas ao vivo, né? Isso aí depois fica gravado, inclusive. Tá, mas beleza, agora acho que vai dar. Vamos lá. Visualizar, tela cheia. Bueno, enxergo a minha tela, né? Alguém pode abrir o microfone e só me dê um ok. Sim. Beleza, beleza, perfeito. Então, pessoal, então aqui ferramentas de controle da qualidade, né? Vamos ver quais são elas. A gente não vai esgotar elas todas hoje, obviamente, né, pessoal? Eu imagino 3 aulas, tá? Para nós esgotarmos ela. Essa semana, né, nós vamos falar aí de 2 a 3, semana que vem mais 2 ou 3, e na terceira semana as restantes, tá? Então, basicamente, pessoal, essa semana que vem e a semana posterior ainda, vocês já se programem, tá? Para participarem da aula via Google Meet, tá? Essas próximas 3 aulas eu vou fazer via Google, tá? Bueno, pessoal, primeiramente, né, o que são as ferramentas, né? São recursos utilizados na aplicação do método. Pessoal, lembram lá do PDCA, né, do planejar, do fazer, do C de checar, verificar, né, check, que a gente pode traduzir por verificar, e do action, que é ação ou ação corretiva, né, esse PDCA, ou mesmo o MASP, né, que era aquela metodologia de análise e solução dos problemas, que na prática são a mesma coisa, elas são um método estruturado em etapas, correto? Em cada uma dessas etapas, a gente vai utilizar algumas dessas ferramentas da qualidade de forma combinada, né? Então, por exemplo, para estabelecer uma ação corretiva, nós vamos utilizar um plano de ação, que é uma das ferramentas da qualidade. Para fazer o planejamento de como solucionar um determinado problema. Bom, para que nós possamos planejar, primeiro a gente tem que ter feito um diagnóstico, né? E esse diagnóstico, por exemplo, nós vamos fazer a partir de um diagrama de causa e efeito, de um diagrama de Pareto, enfim, né? Então, em cada uma das etapas propriamente ditas do método, né, a gente se utiliza de ferramentas, né, para fazer efetivamente o PDCA, né, o ciclo do PDCA rodar efetivamente, né? Então, ali, qual é a finalidade das ferramentas de controle da qualidade, né? Facilitar o trabalho daqueles que são responsáveis pela condução de um processo de planejamento ou análise e solução de problemas, né? Então, aqui fica mais evidente também a relação com o PDCA ou com o MASP, uma vez que, né, processo de planejamento ou análise e solução de problemas, né? E o MASP, o que é? Metodologia de análise e solução de problemas, certo? Vamos adiante. Então, ainda, quais são os objetivos das ferramentas de controle da qualidade? O primeiro dos objetivos é facilitar a visualização, né, o entendimento dos problemas. Tá, pessoal? Partindo do pressuposto, né, que
as ferramentas de controle da qualidade são oriundas do chão de fábrica, era importante, né, e eu vou ser bem honesto, mesmo que se fosse na alta direção da empresa, é importante, né, que a gente consiga simplificar ao máximo para que as pessoas consigam compreender e entender melhor os problemas, né? E pelo fato de serem ferramentas visuais, elas auxiliam bastante nessa questão de visualização do problema como um todo. Ao mesmo tempo, é uma forma de sintetizar o conhecimento, né, e as conclusões. Então, vocês vão ver que, por exemplo, a gente faz um diagrama de causa e efeito, em vez de daqui a pouco eu fazer um relatório dizendo que A causa B, que por sua vez causa C, com um diagrama de causa e efeito, ou também conhecido como diagrama de Ishikawa ou de espinha de peixe, eu consigo ver isso de forma bem clara, né, a partir da figura desenhada, né, e numa forma bem sintética, bem direta, né, bem focada mesmo, como devem ser as ações, né, no nível operacional. Né, ao mesmo tempo, desenvolvem a criatividade, as soluções de como resolver um determinado problema. E isso, de fato, pessoal, é algo que acontece muito, né? Muitas vezes o pessoal lá da operação dá aula para os engenheiros, né? Que conhecem o projeto como um todo, mas muitas vezes não conhecem as minúcias ali das atividades no dia a dia, né? E isso faz com que esse pessoal, né, consiga exercitar a sua criatividade, oferecendo muitas vezes soluções que o engenheiro nem sonhava. Né? Então, isso é algo que eu, propriamente dito, posso afirmar para vocês que já vi bastante. Né? Permite o conhecimento do processo, né, uma vez que as pessoas têm que sentarem e analisarem, né, eventuais problemas para solucionar, elas têm que conhecer o todo. Né? Então, isso, né, as ferramentas da qualidade possibilitam essa disseminação do conhecimento propriamente dito. Fornece elementos para monitorar o processo, né, e, ao mesmo tempo, organiza as ideias e fatos, né, de uma maneira bem visual, bem sintetizada. Né? Então, aqui as ferramentas de controle da qualidade. Tá? Primeira delas, o diagrama de causa e efeito, que é esse diagrama que eu falei para vocês, que é o chamado diagrama espinha de peixe, ou também conhecido como diagrama de Ishikawa. Tá? Diagrama de espinha de peixe, vocês vão ver o porquê. Tá? Ele tem um formato muito similar a um peixe, né? Por isso, né, um peixe com o seu espinhaço, né? Então, por isso que foi chamado desse nome, né, de espinha de peixe, porque ele se assemelha realmente bastante a uma espinha de peixe. Né? Diagrama de Ishikawa, no caso, como uma homenagem ao criador desse diagrama, né, o Kaoru Ishikawa, né, japonês, bastante envolvido com as questões da qualidade, né, que a gente até falou lá nas primeiras aulas ainda, quando elas eram presenciais, né, ainda sobre os gurus da qualidade, né, ele foi um dos lá citados. Depois nós temos a folha de verificação, né, que o objetivo é coletar dados relativos à não conformidade de um produto ou serviço. Pessoal, basicamente é um checklist. Né, entre aspas, a grosso modo, é o que eu fiz hoje de tarde, olhando os trabalhos de vocês, fazendo essa análise preliminar. Eu fui verificando, atende a questão que eu pedi do histórico, atende. Né? Atende a questão que eu pedi da síntese de como foi o trabalho em grupo, atende. Né? Então, eu vou fazendo esses tickets, né? Assim, colocando o Vzinho ali no que está ok, no que está conforme efetivamente. Né? Eu faço essa verificação, né, item a item, ou em alguns casos por amostragem, né, quando a gente fala de produção em larga escala. Depois nós temos o gráfico de Pareto, né, que é um gráfico que tem esse nome também para homenagear o criador dele, o Vilfredo Pareto, né,
cujo objetivo dessa ferramenta é distinguir entre os fatores que contribuem para a não qualidade, né, aqueles que são essenciais e os que são secundários. Ele nos dá uma ordem de priorização de atacar os problemas, né? Ele nos mostra o que é mais significativo, o que eu preciso atacar primeiro. Depois, vendo a ferramenta, vocês vão compreender melhor. Depois o fluxograma, né, que é o principal objetivo é descrever os processos, né, mapear os processos, né, por assim dizer, né, muitos de vocês devem já ter visto essa ferramenta em prática, né, talvez até em alguma cadeira de SIG, por exemplo, né, os sistemas de informações gerenciais, ou mesmo no trabalho de vocês. Depois o gráfico ou as cartas de controle, né, que tem seu fundamento lá na estatística, né, no sentido de que a gente utiliza essa ferramenta para analisar a variação, a variabilidade dos processos, né, em termos de especificação, né, eu consigo verificar se as peças estão conforme ou não conforme, em termos de espessura, peso, tamanho, largura, etc, né, e essa ferramenta que eu vou utilizar, né, depois o histograma, né, que é uma outra ferramenta estatística, né, onde eu identifico com que frequência um determinado dado vai aparecer num grande conjunto de dados, e por último o diagrama de correlação, né, que visa estabelecer correlação entre variáveis. Esse diagrama aqui é muito utilizado nos trabalhos de conclusão também, né? Quando eu quero identificar, por exemplo, o quanto um determinado item influencia em outra. Então, por exemplo, enquanto a motivação dos vendedores influencia na quantidade de unidades vendidas de um determinado produto, né? Eu procuro fazer relações entre causa e efeito, né, e identifico a partir de valores se essa relação ela é positiva, se ela é negativa ou se ela é nula, né? Depois eu vou mostrar mais sobre isso para vocês, né? Essa é uma das últimas ferramentas, né? Essa provavelmente vai ficar para a nossa terceira aula das ferramentas, né? Daqui então a 2 semanas. Bom, mas antes de falar dessas 7 ferramentas, tem uma ferramenta que não é uma das ferramentas básicas da qualidade, pelo menos não consta na literatura como uma das 7 básicas, mas que também é muito utilizada nas empresas e, em geral, é a primeira das ferramentas a ser utilizada, que é conhecida como brainstorming ou tempestade cerebral, né? Traduzindo para o nosso português seria tempestade de ideias, né? Traduzindo para os mineiros seria o toró de parpite. Brincadeiras à parte, né? Isso eu escutei uma vez do Vicente Falcone, que por sinal é mineiro, né, falando dessa forma. Eu vi que o pessoal colocou alguma coisa no chat, bom, em relação àquela questão antes sobre o coronavírus, né? Então, voltando aqui para a apresentação, né, falando então sobre o brainstorming, o que ele é? Ele é uma técnica utilizada por grupos, por times, né, para a geração de ideias sobre um determinado problema. O interessante é que ele possibilita ultrapassar os limites ou os paradigmas dos membros da equipe. Uma das grandes ordens, assim, numa tempestade de ideias, é num primeiro momento anotar todas as ideias, por mais eventualmente absurdas que alguma delas possam aparecer, né, anotar todas elas sem fazer julgamento, né? Depois, numa segunda etapa, sim, que daí vai se fazer um filtro, por assim dizer, né? Depois a gente vai fazer aí uma atividade aqui coletiva, né? Vamos procurar fazer, para isso ficar mais claro para vocês, né, do quanto o brainstorming é interessante. Vamos lá. Ele pode ser feito de 2 maneiras, tá? De forma estruturada, onde todos são forçados a participar, né? Todos têm que participar, ou não estruturado, onde
cuja participação é espontânea. No caso, depois eu vou fazer um com vocês de participação espontânea. Tá? Mas, geralmente, nas empresas, em grupos menores, se faz com a participação de todos. Né? Um item interessante aí de se falar do brainstorming, né, é que se todos pensam igual é porque não estão pensando muito. Né? De fato, né, a ideia é que se tenha diversidade de ideias, né? Que as pessoas consigam ver fora da caixa, como a gente diz, né? Não fiquem presos na caixinha, né? Isso é a ideia aí do brainstorming. Qual a utilidade do brainstorming? Então, achar problemas potenciais, né? Identificar as causas desses problemas, gerar alternativas, né? E também antecipar futuros problemas, né? Eventuais causas, porque eventualmente já tem aquela história, né? A gente conserta aqui, daqui a pouco pode trazer um outro problema ali na frente, né? Então, tentar antecipar eventuais problemas que possam vir a surgir. Vamos pensar aí, né, pessoal, um dos principais exemplos de antecipar futuros problemas foi a questão do distanciamento social, né, que foi imposta aqui no Rio Grande do Sul, né, nas cidades de Canoas, Gravataí, Porto Alegre, enfim, né, e em outros estados também, né, qual é que foi a ideia de se implantar o distanciamento social logo, né, no início, né, quando começaram a aparecer os primeiros casos? Foi justamente isso aqui, procurar antecipar futuros problemas, né? Vamos fazer um lockdown agora, fechar tudo, né? Nos prepararmos para poder atender os eventuais casos que vão surgir, né? Ao longo do tempo, né? Vamos achatar a curva, né? Para que nem todos fiquem doentes ao mesmo tempo e nosso sistema de saúde entre em colapso, né? Essa foi a ideia de implantar o distanciamento ou isolamento social, né? Aquele primeiro momento de lockdown, né? De fechar tudo, foi justamente isso, se preparar, né? Para o problema que estava vindo, né? De maneira organizada. Essa foi a ideia aí desse lockdown. Né? As regras gerais, então, para o brainstorming. Né? Primeiro, não criticar ou discutir as ideias apresentadas, isso eu tinha comentado antes com vocês, né? Não julgar, né, aquelas ideias num primeiro momento. A segunda regra é soltar a imaginação. Né? A terceira é escrever de forma visível todas as ideias. Né? A quarta é anotar a ideia como ela é apresentada, ou seja, né, procurar não interpretar as ideias, né? Escreve, né? E depois, na segunda etapa, aí sim se pode fazer isso, mas no primeiro momento só se, né, até para que não pare, né? Mas o que tu quer dizer com isso? Aí daqui a pouco, né? Não, deixa isso para o segundo momento. Uma outra premissa é que a quantidade de ideias, né, quanto mais ideias, maior tende a ser a qualidade do processo aí de brainstorming, né? A construção sobre ideias dos outros, então alguém teve uma ideia e daqui a pouco tu visualizou, mas dá para fazer isso, isso e isso também. Beleza. Fale, né? Coloque essa ideia. Né? Até atingir a saturação de ideias, ou seja, até, né, que ninguém tenha mais o que falar efetivamente, né? A gente aí para o processo quando não surgirem mais novas ideias. Então, chegar até o máximo de ideias possíveis. Depois, a oitava é analisar e julgar, aí sim, nessa segunda etapa, as ideias apresentadas. Né? Em nono lugar, selecionar as ideias mais adequadas, aí sim, para serem implementadas. Vejam bem, pessoal, a gente pode fazer um brainstorming para geração de ideias, para resolução de problemas também. Né? Como é que a gente vai resolver um determinado problema? Cada um vai falando, né? Ou quais são as causas que vocês veem que contribuem para um determinado problema, né? E vão citando, e aí alguém fica responsável por fazer a anotação, e aí depois se faz o escrutínio, então, dessas ideias, né? Quais são os aspectos positivos dela? Primeiro, que aumenta a criatividade, né? Segundo, que encoraja a participação das pessoas, né?
Terceiro, que cria entusiasmo nelas, né? Especialmente se eu dei uma ideia, daqui a pouco ela vai ser implementada, isso, né, contribui para o moral do grupo, né, para o moral individual, e também não deixa de ser divertido, né, algo fora ali da atividade rotineira, né, enfim, algo diferente. Então, também tende a ser divertido para os participantes. Depois, pessoal, nós temos uma segunda ferramenta que é o diagrama de causa e efeito, né, o famoso espinha de peixe. Né? O que ele é? Ele é uma estrutura gráfica que contribui para variar e listar as causas, né, que vão contribuir para a geração de um determinado efeito, né, normalmente um problema, né, de uma forma visual e segmentada. Aí, pessoal, vocês lembram que eu chamo ele de diagrama de peixe, né? Eu não, diversos autores, né? Porque justamente lembra, né? O desenho dele aqui lembra efetivamente uma espinha de um peixe. Aqui seria a cabeça do peixe e aqui as espinhas, né? Pessoal, vocês vão ver literatura também, tá? Que muda bastante aqui os nomes, tá? Desses aqui, tá? Eu particularmente uso o que a indústria automotiva popularizou, que é os 6 M's, né, onde eu tenho mão de obra, onde eu tenho aspectos relacionados a materiais, né, utilizados na produção de algo, as máquinas, a metodologia empregada e a questão do meio ambiente, né, pessoal? Que aqui o meio ambiente até ficou um pouquinho forçado para se encaixar dentro de como um M, né? Que eu diria que aqui seria ambiente, tá? Porque aqui é ambiente em geral, né? O próprio clima organizacional seria algo relativo ao dito meio ambiente, tá? Aqui não é meio ambiente lá, por exemplo, como a ISO 14000 prega, né? Na questão do meio no qual nós vivemos, na questão ecológica, de sustentabilidade. Não é nesse sentido, é meio ambiente no local, o meio, né, no ambiente no qual nós estamos trabalhando, né, nessa linha aí de pensamento, certo? Bueno. Aqui, inclusive, pessoal, eu tenho um exemplo, né, com a aplicação dos 6 M's, né, do diagrama de causa e efeito, né, na tentativa de encontrar causas, né, para as perdas num processo de usinagem. Né? O processo de usinagem é um processo de transformação de uma matéria-prima, né, num produto, né, usinado, por assim dizer, né, quando a gente faz o processo de transformação desse produto, né, a usinagem dele, que a gente fala. Bueno, então, assim, perdas no processo de usinagem é o nosso problema. E aí se fez um brainstorming, né, onde foi identificado o quê? Que uma das causas é a falta de treinamento das pessoas, né, que outra causa para esse problema das perdas é o dispositivo da máquina que está desgastado. Em relação ao método, é que falta um procedimento operacional padrão definido para a usinagem dessa peça. Na questão de meio ambiente, que a iluminação do local é deficiente, né? Na questão de materiais, é que o material, né, a ser usinado ele é muito duro, e na questão da medição, que o instrumento, né, para fazer a usinagem da peça está descalibrado, né, ou que descalibra facilmente. Né. Esse seria um exemplo, então, da aplicação do diagrama de causa e efeito. E percebam que eu falei, e isso foi proposital, eu falei, se fez um brainstorming, porque de fato é isso, tá, pessoal? Muitas vezes, né, a gente vai fazer primeiro o brainstorming para identificar as causas das perdas, e depois que a gente vai vir aqui no diagrama de causa e efeito, ou no diagrama de espinha de peixe, e classificar cada um dos itens apontados lá. Por exemplo, falta de treinamento. Falta de treinamento é o quê? A falta de treinamento é uma questão relativa à mão de obra.
Dispositivo da máquina desgastado, é relativo à máquina. Né? Falta de procedimento é relativo ao método. Né? Também, iluminação deficiente é relativo ao meio ambiente, material muito duro, relativo ao material, instrumento descalibrado, relativo à medição. Né? Então, ainda, como dicas, né, assinalar no diagrama as causas mais prováveis de ocasionar o problema ou efeito, né, e a sua importância, e depois, para identificar as subcausas, construir, se necessário, outro diagrama para uma causa primária. Né? Ela é uma ferramenta gráfica, né, apresenta aquele layout que vocês viram, né, e se solicita também que seja preenchida com frases curtas, né, que remetam à questão. Pessoal, aqui em subcausas, só para ficar claro, eu vou voltar aqui, tá? Então, aqui no dispositivo desgastado, eu poderia ter uma subcausa, tá? Por que o dispositivo está desgastado? Por isso, por isso, por isso. Até tem uma outra técnica, tá? Que não é uma das ferramentas de controle da qualidade, que é o chamado 5 porquês, né? Então, daqui a pouco eu vou tentar ao máximo, né, identificar a causa primária para esse dispositivo estar desgastado. Tá? Ao mesmo tempo, também, qual a causa para a falta de treinamento. Eu posso fazer aqui como subcausas, né? Então, né, das minhas perdas, a falta de treinamento, ou posso gerar até um outro diagrama espinha de peixe, identificando, né, as subcausas, né, do meu processo de perdas, né, mas aí a cabeça do meu peixe, no caso, vai ser a falta de treinamento, né, por que está faltando treinamento dos meus colaboradores, certo? Que é a folha de verificação, né, em princípio eu ainda não vou entrar nela hoje, tá? Deixa eu usar aqui que eu vi que tem gente pedindo para entrar na sala, aqui o Lucas Altado, beleza. Pessoal, agora com vocês, né, um exemplo para que nós façamos, então, um brainstorm, né, deixa eu acessar aqui o meu e-mail, que eu separei um exercício para a gente fazer em conjunto, né, até para treinar vocês, para depois vocês fazerem, né, esse exercício que está previsto aqui na plataforma, né? Deixa ele carregar aqui que eu já mostro para vocês. Tá? Aqui, ó, tem esse exercício aqui, né? TDE Brainstorming Ishikawa, né? Depois a gente vai acessar ele, especificamente vocês vão ver o que tem que fazer, mas primeiro vamos treinar, fazer um em conjunto, né, para depois vocês fazerem, então, de forma individual. Deixa eu entrar aqui no meu e-mail da Ubra, para pegar o exemplo que eu deixei lá separado. Tá. A ideia dessa atividade, então, tá, ela envolve o brainstorm e o diagrama de causa e efeito, né? A ideia é que vocês, ao fim dela, né, ao final da atividade, sejam capazes de participar de análise de causa e efeito de problemas organizacionais, né, utilizando, então, duas das ferramentas básicas da qualidade, ferramentas que são o brainstorming e o Ishikawa. Então, esse aqui é um estudo de caso, tá, que seria uma das longas filas num banco, né? Inclusive, né, isso poderia, algum tempo atrás, aí, né, ser algo que a gente pudesse dizer que é algo já defasado, né, porque já não existem mais filas em bancos, mas nesses últimos tempos a Caixa Econômica Federal, né, nos tem demonstrado tem demonstrado, né, que de fato as filas existem e são bem grandes, tá? Mas não vamos entrar especificamente nesse caso da Caixa Econômica Federal,
porque é uma situação bem atípica, né? Enfim, né? E também não vamos entrar aí muito, porque também vai entrar, por exemplo, em questão política, e não é essa a ideia do exercício. Tá? Então vamos pensar da seguinte forma, tá? Que a nossa turma ela é composta por gerentes de diferentes agências bancárias de um banco renomado. Tá? E eles estão enfrentando um problema em todas as agências, que são o quê? As filas demasiadamente longas que acarretam numa espera superior aos 15 minutos, né? O que é proibido por leis municipais em diversas cidades do país, e acaba gerando muitas reclamatórias no Banco Central, prefeituras e até mesmo ações na justiça por danos morais. Estamos numa videoconferência, né, e de fato estamos mesmo. No exercício nós imaginaríamos se fizéssemos presencialmente, hoje no caso nós estamos em videoconferência, né? E de maneira a solucionar tal problema, nós vamos fazer um brainstorm para levantar quais são as possíveis causas que podem estar dando origem a esse problema, né? Para tanto, pergunte, por que o problema das longas filas ocorre? Lembre-se, causas são situações que ocorrem antes ou durante a realização do processo. Né? Ao identificar uma causa que pode estar dando origem ao problema, né? Aqui eu coloquei cite a